seja bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Maternar. Aquele episódio que é feito para você, que é mãe, que se importa com uma mãe ou que de alguma forma se interessa por esse assunto. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante. O bebê chegou. E agora, dando continuidade a essa sequência de podcast, duas queridas integrantes do Movimento Maternar. Hoje aqui comigo, a nossa querida Larissa. Larissa, eu não vou te apresentar não, vou deixar você se apresentar. Quem é essa mulher que está aqui na minha frente, Lar? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar participando, e contribuindo, participando desse momento com vocês. E meu nome é Larissa Fregona, eu sou odontopediatra. É a nossa odontopediatra do Movimento Maternar. Aqui também comigo hoje, uma das nossas pediatras do Movimento Maternar, Tassi. Seja muito bem-vinda, Tassi. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para disseminar informação de qualidade. Meu nome é Tassiana Sabaini, sou pediatra e a minha atual função, na verdade, no momento, é mamãe do Mateus. E a gente acaba deixando a pediatria de lado, mas ela nunca sai da gente. Perfeito. Bom, a gente espera que vocês gostem desse nosso bate-papo. É um encontro, como eu sempre digo, o Movimento Maternar tem o intuito de levar informação de qualidade para você. Um podcast feito a muitas mãos e por vários parceiros que acreditam na nossa história, que acreditam na força e no legado do Movimento Maternar. Meninas, vamos começar o nosso bate-papo? Mamãe teve bebê chegou, e agora? Há uma dúvida que as pessoas sempre têm, assim, quando é que eu vou no pediatra? Eu só vou no pediatra depois que o bebê nasce? Eu vou antes? Então, assim, quando é que eu vou? Quando é que eu faço a primeira consulta com o pediatra? Quando eu respondo isso, muita gente se assusta, porque a primeira consulta com o pediatra é sem o bebê. Ela deve ser feita ali no terceiro trimestre de gestação, para a mãe poder conhecer o pediatra, ver a linha de raciocínio, ver se ela se identifica com ele, além de todas as informações cabíveis para aqueles primeiros momentos de vida, para aqueles primeiros dias de vida até a primeira consulta com o bebê. E a primeira consulta com o bebê, idealmente, ela deve ser feita do 5º ao 10º dia de vida. Porque eu falo que é nesses primeiros dias onde tudo acontece. É um serzinho novo dentro de casa, uma mãe que está aprendendo a ser mãe com toda a demanda daquele bebê, então as questões são muito importantes, Amamentação, os primeiros cuidados, foto umbilical, então assim, ideal mesmo é do 5º ao 10º dia de vida. Perfeito. Eu costumo fazer pré-natal psicológico e essa sempre é uma orientação. Eu sempre falo com as mãezinhas assim, olha, 36 semanas no mais tardar, procura um pediatra. Eu sei que os obstetras, na sua maioria, acabam indicando, mas eu reforço muito isso e até muitas vezes falo antes do obstetra, que eu acho que isso é muito importante. A mãe, ela tá repleta de dúvida. O pai, ali em volta, as avós, que às vezes tem alguns conceitos e querem trazer também tem dúvidas, Então, eu acho que isso é importante. E o fato dessa afinidade com o pediatra traz uma segurança danada, Tassi? Acho que isso também cria um vínculo muito antes desse bebê chegar. Então, acho que é super importante essa orientação, trazer isso no primeiro momento. Uma dúvida também, Lá, eu acho que é quando procurar o odonto, porque eu vou ser muito sincera, eu sempre indiquei o pediatra, mas o odontopediatra eu só passei a indicar depois que a gente conversou, porque eu não sabia que tinha um pré-natal odontológico. Você fala um pouquinho pra gente, acabei respondendo assim, quase a pergunta, mas assim, quando é que a gente procura? Então, eu sempre que me fazem essa pergunta, a minha resposta é o quanto antes. Aí, porque existem várias situações. Mas o quanto antes, mas o meu bebê tá na barriga, não nasceu ainda. Já está na hora de procurar por conta do pré-natal odontológico. Nessa consulta de pré-natal odontológico, é muito importante a gente saber da saúde bucal da mamãe, porque ela está diretamente ligada à saúde geral do bebê. Então, o que acontece? Alterações hormonais, isso leva a maior sangramento na gengiva, e alguns casos mais avançados, de periodontia não tratada, pode levar a bebê com baixo peso e o parto prematuro. Então, a saúde da mamãe tem que estar ok. Nessa consulta de pré-natal odontológico também, a gente dá as orientações gerais, em relação aos cuidados que vai ter após o bebê nascer. Em relação ao momento certo de higienizar, escova, pasta, amamentação, orientações sobre sucção não nutritiva, de bicos artificiais. Então, é um momento assim, mais fantástico, que a gente obtém maior atenção da família. Por quê? Eles estão se preparando para a chegada do bebê. Aí tem a outra situação. Mas quando
quando que eu levo meu bebê? Eu falei, o quanto antes, o momento é agora. Ué, mas não tem dente. Eu vou levar um bebê no dentista que não tem dente? Se a família não passou pelo pré-natal odontológico, o bebezinho sem dente também já pode procurar o odontopediatra, porque a gente vai passar todas aquelas informações e fazer o exame clínico, né? Então a gente avalia bochecha, lábios, língua, freio, o rebordo gengival, crescimento ósseo. Então o que a gente avalia no bebê sem dente? Se o osso de cima, a maxila, tá na posição correta com a mandíbula, que geralmente o bebê tem uma retroposição, ele fica um pouquinho mais para trás. Com a ordenha, com a amamentação, ela vai posicionando se colocando na posição correta. Então, é muito importante ter essa avaliação também com o bebê sem dente. Mas 100% quase dos casos, quase, né? Porque às vezes chegam uns bebezinhos sem dente, mas a maioria com dente. E aí, quando vem com dente, a gente vai também passar todas essas orientações, fazer o exame clínico de tudo, mas aí já tem dente. Então, a gente já faz a profilaxia, que é a limpeza, e avalia se tem a necessidade ou não de aplicar o flúor. Perfeito. Acho que essa dica é tão importante porque a gente acaba realmente, muitas vezes por falta de orientação, não pensando que teria que levar um bebê a um odontopediatra. Então acho que isso é muito importante. Você trouxe o gancho da amamentação. Vou começar assim, o bebê chegou, esse é o nosso título, né? Então a gente fez as 2 primeiras consultas antes do bebê, o bebê chegou. Tássia, o que é essa história de livre demanda? Vamos falar um pouquinho, vamos começar pela alimentação do bebê? Pois é, a gente acha que a amamentação é intuitivo, né? Eu digo que é a parte mais difícil assim que o bebê nasce. A amamentação é muito difícil por diversos fatores. A gente está ali num evento que não envolve uma pessoa só. É um bebê, é uma mãe, é uma família e é muito complexo a amamentação. E quando a gente fala em amamentação, a gente costuma ouvir muito 2 termos, né? Um deles é a livre demanda e o outro é o aleitamento materno exclusivo. São os 2 termos que a gente escuta muito. O aleitamento materno exclusivo é quando é só leite materno. E a livre demanda é onde a amamentação vai de acordo com as necessidades do bebê. Não tem hora, não tem tempo de mamada, não tem intervalo entre as mamadas. Eu falo que a amamentação livre demanda, a gente larga o relógio para lá. Eu não estou preocupada em saber qual foi a última hora que mamou, quanto tempo durou a mamada. Então a livre demanda é isso. E vale ressaltar também que nesse primeiro momento a amamentação não é só nutrição. A amamentação é vínculo, é aquele bebê que está com sede, que está com medo, que está com dor. Então ele recorre tudo, ele recorre ao peito. Então, quando a gente pensa em uma amamentação livre demanda, a gente está pensando em todo o suporte que aquele bebê precisa naquele momento. Então, não é só a questão da nutrição. Então, tem todos esses aspectos envolvidos. Então, livre demanda mesmo é a necessidade do bebê. Perfeito. Lá, eu vou tentar fazer uma pergunta para outra, a gente poder ficar, né, até mais harmonioso para a gente. Vamos ser sinceros, a gente ainda tem o estigma de ir ao dentista. Né? A gente vem desconstruindo, eu falo assim, o dentista e o psicólogo têm ainda alguns estigmas que a gente vem, graças a muito trabalho, a muito estudo, tentando romper. Eu lembro, por exemplo, eu gostava, eu acho, de ir na minha dentista. Tia Sigla foi a minha dentista, não posso deixar. Sua também? Esses dias eu fui num consultório e vi a salinha dela, ela não tava mais ali no consultório, digo, dá aquela saudade. Lá vou confidenciar uma coisa, porque eu gosto de história, sabe? Eu sou daquela de história. Eu fui na Tia Sigla muito tempo. Eu só fui quando ela disse assim, agora você para. Eu fui pro Biratã, que eu fui botar o aparelho. Aí eu usei o aparelho um tempão, o Biratã cuidou de mim. E aí eu lembro que o Biratã chegou pra mim e falou, Lorena, a gente tem que ter uma conversa séria. Eu falei, ai meu Deus, eu já tinha o quê? Sei lá, uns 17. Tava entrando na faculdade. E aí o Biratã falou assim, a gente precisa arrancar os 4 dentes do siso. Eu olhei pro Biratã e fiz assim, sorri. Mamãe olhou pra minha cara e falou assim, mamãe tá aqui, tá, gente? Ela não tá aparecendo nada, que ela não vai deixar eu mentir. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Lorena, o que aconteceu? Eu vou na Tia Sigla. Só que assim, eu vou na Tia Sigla. Lorena, a Tia Sigla não te atende, mas eu vou na Tia Sigla. Aí cheguei, saí do Biratã, fui lá na Tia Sigla, bati na porta da secretária. Aí a secretária já me conhecia, porque eu ia desde bebê, mordia os dedos da Tia Sigla todo, porque a verdade seja dita, tadinha da Tia Sigla. E aí, eu sei, meu filho, que eu sentei, eu com 17 anos, só saio daqui depois que eu falo com a Tia Sigla.
Eu entrei no consultório, eu já sigo assim, 17 anos, que vergonha eu contando isso em rede nacional. Você entra e fala, tem que arrancar mesmo. Eu só arranquei depois que ela disse que podia. Isso é confiança. Né? Por que eu quis contar isso? Porque aí vem a minha pergunta para você. Né? O que você hoje, né, diz que é essencial para a gente criar esse primeiro vínculo com as crianças, com a família, dentro desse processo? Para que talvez um dia alguém de 17 anos volte na tia Larissa, ao invés de ser na tia Sigla, para pedir exatamente essa informação de confiança. Sim, então, assim, eu trabalho da forma mais lúdica possível, porque eu quero, além da confiança dos pais, eu quero a confiança da criança. Então, assim, eu me preocupo com tudo, desde a recepção. A recepção, ela tem um cantinho que tem videogame, livros, brinquedos, cores, é um cantinho deles. Minha equipe toda preparada para atender essa necessidade. E aí tem um diferencial, porque eu não uso jaleco branco, né? É o que eu mais Apesar gosto. de não ter nada científico, mas tem a síndrome do jaleco branco, né? Que remete a memórias ruins e tal. E aí eu comecei, né? Fazendo um personagem, hoje eu já tô em 45 personagens. Eu tenho um closet. Então tem um cardápio que a criança escolhe qual personagem que ela quer. Então eu me paramento com um jaleco fantasia de acordo com o personagem que a criança, né, deseja, que ela gosta. Isso já cria, não é? Também atualizada, tá? Sim. Porque cada vez... O último agora é o Stitch. O Stitch. Tem a Angel, tem... E aí vai, sim. Então essa preocupação, assim, de... A princípio, os pais assustavam. Peraí. Entrava Homem-Aranha, eu já tirava a teia. A criança achava o máximo. Os pais, assim, falavam, meu Deus. Mas aí tem um momento, né, que eu tenho a conversa séria com os pais, mas a criança, ali eu já ganhei a criança. Então, ela não vai chegar e vai sentar no meu consultório. Ela vai chegar e vai sentar para brincar. Vamos brincar? E a minha secretária preparada, já ensina a escovar dente, tudo na forma lúdica. O cheiro. Vocês lembram de cheiro de dentista? Isso é uma preocupação que eu tenho, que é o eugenol, né? Um cheiro de cravo, um cheiro que é característico de dentista. Verdade. Eu tenho muita preocupação com isso, então eu quero um cheiro legal. Tudo bem que no decorrer do tratamento pode acontecer, mas em primeiro contato eu quero um cheiro legal. Então eu me preocupo com o cheirinho da minha sala também, entendeu? Então eu acho que tudo isso faz a gente criar um vínculo e ter confiança tanto da família, né, quanto da criança. Perfeito, eu acho isso tão importante, né? É lúdico, mas é isso, né? É criar essa memória afetiva. Porque eu acho que isso que é o importante. É óbvio que há um desconforto. Ninguém gosta de estar ali com um negócio assim. Mas quer dizer, é isso. Foi por isso que eu quis dar esse exemplo, assim. É óbvio, eu mordi a mão dela toda. Certamente eu devo ter dado muito trabalho. Mas assim, é isso, é a confiança. Ela era tão importante. Eu adoro o Biratã, eu confiava muito nele, não era disso. Mas eu queria que tia Sigla me dissesse. Porque ela foi a primeira, foi aquela que olhou. Então acho que isso é essa memória. Bom, agora a gente vai fazer uma pergunta pra você, Tassi, que vai ser aquele momento de tensão nesse nosso podcast, tá? Tassi, uma dúvida, quando é que eu dou o primeiro banho? Eu dou esse primeiro banho por 24 horas ou então eu levo esse bebê, entre aspas, sujo pra casa? Leva o bebê sujo pra casa. Então, vamos lá. Essa é uma recomendação não tão antiga assim, uma recomendação até recente. O mais comum sempre foi o bebê tomar banho nas primeiras horas de nascimento no hospital. Às vezes, isso né? Eu sei que vai fazer 18. Pois é, e era assim, claro. Eu acredito que eu também tomei banho assim, tudo, né? A gente tomava banho, né? Os bebês tomavam esse banho no hospital. As enfermeiras, tinha todo aquele evento antes da alta. Mas não. A gente tem algumas questões que fizeram mudar essa recomendação. A recomendação é tomar banho após pelo menos 24 horas de vida, tá? Até que esse bebê consiga controlar a sua temperatura corporal, proteger a microbiota dele também. Então essas são as questões principais que a gente não dá mais banho tão precoce. Então o banho pode ser feito na maternidade só se for aquela internação um pouco mais prolongada. Caso contrário, é em casa. E acho tão mais bonito. Você tem aquela memória, tipo, meu primeiro banho foi minha avó.
Meu primeiro banho foi meu pai e minha mãe no meu quarto, né? É muito melhor, às vezes, do que uma enfermeira que só passou por você aquele momento. Não é ninguém com vínculo familiar. Então, assim, vamos pensar, tirando a parte da praticidade, vamos pensar na memória afetiva, né? Então, em casa, leva o bebê sujo, entre aspas, pra casa. Acho que essa é uma pergunta, a gente sempre faz uma pergunta polêmica, porque toda vez que uma mãe fala, nossa, passei 24 horas, eu me lembro quando eu falei com uma mãe assim, 48, ela olhou pra mim com uma cara assim, falei, sim, às vezes até 48, e tem mãe que passa até mais tempo. Meu filho, eu acho que eu dei banho nele no terceiro dia de vida. Eu tive alta com 2 dias, no terceiro dia foi aquele vucu-vucu, vai pra casa, tem 1 milhão de coisas pra fazer. Acho que eu dei banho no terceiro dia. E tava lindo lá, cheiroso. Pra mim, ele continuava cheiroso. Quando a gente fala sujo, entre aspas, né? Porque o bebê, às vezes, pode nascer com aquele vernix, né? Com aquela capinha branquinha. Então, por isso que a gente fala sujo, entre aspas. Né? Às vezes, um pouquinho de sangue. Então, um couro cabeludo, grudado, mais coladinho. Então, isso. Gente, mas pra mãe, ele tá lindo e cheiroso. E é o melhor cheiro do mundo e tal. Perfeito. Lá... quando é que os primeiros dentinhos começam a aparecer? Até pra mãe ficar mais atenta, né? Essa história das dores, às vezes, aquela irritação. Tem um período, assim, que a gente possa dizer assim, de tal a tal época, é ali que vai começar a aparecer os dentinhos? A média é 6 meses, mas isso pode variar para mais... Aliás, pode nascer com dente. Nascer com dentinhos, exatamente. Pode bebê nascer com dentinho. Mas a média é 6 meses. O máximo que eu já vi, foi 1 ano e 3 meses sem dente. Aí eu, raio-x. Quando chegou pra fazer o raio-x, o dentinho nasceu. E olha, então, o meu foi 1 ano e 3 meses também, filho de dentista. Acho, né? 1 ano e 3 meses. Então, nunca tinha ouvido tão tarde. Sim. Tarde não, né? Mas assim, tão... acontece. Então, essa alteração, né, no período pode acontecer. E a cronologia, assim, os 2 de baixo, os 2 de cima, os 2 laterais e os 2 de cima. Aí o pessoal pensa, então tá com 4 em cima, 4 embaixo, o próximo que vai vir é o canino, né? Não é o canino. Pula o canino e vem os primeiros molares. Então, direto vai a mãe lá, olha, tá faltando dente. Não, a cronologia certa é essa. Tipo, os 4 da frente, os 4 de trás e pula pros molares. Para depois vir os caninos e até os 3 anos poder vir os segundos molares. E aí completa 20 dentes de leite. E essa cronologia pode alterar. Às vezes vem o lateral primeiro pro central. Aí a criança fica igual um vampirinho. Ai, meu Deus! Pode acontecer. O importante é que seja acompanhado por um odontopediatra ou por um pediatra para ver se essa alteração na cronologia tá dentro do padrão. Entendeu? Tá, a gente falou sobre o banho, né? E aí uma dúvida, a gente não tá aqui pra falar marcas, nada disso. Mas se você quiser também não tem problema, é bom que talvez alguém patrocine, né? Quem sabe que publi, gente. Né? Mas assim, a grande questão é qual o sabonete ideal para dar banho no bebê? Porque às vezes a gente faz um baita gasto, compra várias coisas, vários perfumes, vários não sei o quê. E aí você vem naquele e fala assim, é esse. Não, e às vezes chega no consultório, a pediatra dá um banho de água fria. Não é pra passar perfume, não quero que use shampoo, não quero que use condicionador. A mãe só olha e fala assim, mas e aquilo tudo que eu comprei? Eu falei, espera, reza pra não vencer. Então, sabonete, vamos lá. A recomendação de sabonete, não vou falar marca, porque tem várias também. Mas à medida que eu for dando as características, algumas mamães já vão falar, opa, é esse, opa, é aquele. É um pH, tá? Mais parecido com o pH da pele do bebê, que gira em torno ali, vou falar número, talvez as pessoas não se atentem a isso, mas em torno de 5,5, tá? pH da pele do bebê. E hoje em dia, ficou mais fácil eu falar isso, porque as pessoas têm se atentado mais à composição de material, de produto de beleza, de sabonetes, enfim. O mais limpo possível. Quando eu falo limpo, o que é? Sem perfume, sem fragrância, sem parabeno, sem corante. Então, assim, de preferência, um pH e um sabonete limpo para a pele do bebê, tá? Acho que seria isso. Isso. Perfeito. Lá, agora é a sua vez, a pergunta polêmica desse podcast. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre os temidos. Uma minha e uma sua, viu? Uma pra cada um. Acabou, tá? Tá Assim, vamos combinar. A famosa chupeta lá. E os bicos de mamadeira. Como é que isso influencia na dentição do nosso bebê? Ainda bem que foi pra você.
Então, o que eu costumo falar para os pais? Que o céuzinho da boca do bebê, né, o ossinho, é como se fosse uma massinha de modelar. E ela vai modelar de acordo com postura de língua, respiração e pressões que tenham. Então, a sucção não nutritiva com chupeta, dedo, lábio, ela vai fazer uma pressão nesse ossinho, jogando ele para cima e para fora. Então, a criança fica com a mordida aberta. Então, o dente de cima não encontra o de baixo, né? Em relação ao bico da mamadeira, porque assim, essa sucção, né, ela precisa de tempo, intensidade e duração. A mamadeira é só na hora ali do momento. Então, eu acredito que a criança não vai ficar chupetando a mamadeira. Porque tem criança que faz isso, né? Acaba de mamar e fica chupetando, fazendo de chupeta o bico. Mas se for só para uso nutricional, ela não vai causar maloclusão dentária. Mas eu não gosto de mamadeira. Eu não gosto de mamadeira, sim. Porque no início não é nem para dar, né? Por causa da confusão de bico, né? Todo mundo já sabe que quando a criança faz a amamentação, o bico do peito vai lá atrás. Lá no céu da boca mole. Essa língua, lá atrás. Então a criança aprende que o ponto de vômito é lá atrás. Tá? Ela aprende que ela vai fazer o movimento certo de ordenha, ela põe a linguinha para fora e ela vai tirar o leite bem na quantidade certinha, ela aprende a deglutir corretamente e a boca fica vedada. Então, obrigatoriamente, ela sabe que ela tem que respirar pelo nariz. Então, a mamadeira, ela desconstrói tudo isso. O bico fica aqui na frente, a criança não faz o movimento de ordenha, ela faz de charneira lá, fecha assim, e sugando. Então, ela trabalha músculos que, tudo bem, tá trabalhando, mas não é o ideal a trabalhar. Vem um jato muito grande quando a mãe não pega um garfo, põe no fogo e aumenta o bico. E aí a criança vai lá, 5 minutos. Então a língua não fica ali posicionada, a língua vai para trás para a criança não asfixiar. E ela deglute tudo aquilo e acaba o ar. Dependendo da mamadeira, não tem escape. Aí acaba o ar, o que elas fazem? Abre a boca para entrar o ar para continuar sugando. Nesse momento, abriu a boca, respira também um pouquinho pela boca. Então assim, a mamadeira. E o ponto de vômito, né, que fica aqui na frente. Então lá na frente, quando a gente vai escovar o dente, ela não pode raspar a língua, porque a criança tem ânsia de vômito. Porque trouxe esse ponto de vômito pra frente. Então assim, eu não gosto muito de mamadeira. Saiu do peito. Ah não, mas bebezinho, colherzinha, copinho, translactação. Tem várias alternativas que dá mais trabalho, eu reconheço. Mas que é o ideal. Perfeito. Acho que várias dicas importantes. Com certeza. Meu Deus. Tá. Quem dera todas as mães pudessem amamentar, né? Eu acho que eu falo que os problemas odontológicos também se reduziriam à metade, né? Com certeza. Metade é uma forma genérica de dizer, mas... Nossa. E ajuda muito. A amamentação sempre é um grande ponto, né? E, gente, de graça. Exato. Sem gasto, sem trabalho. Já pensou você sair só com a fraldinha? Sem sacola. Depois, quando você tira aqueles... Não vou dizer, a palavra não é... Certa não seria essa, eu iria dizer sofrimento, né? Uhum. Não é essa a palavra certa, mas toda aquela demanda inicial, tudo flui, né? O início é difícil pra todo mundo. É. Mesmo pra quem se prepara. Nossa. Mesmo pra quem se prepara. Mesmo. Todo começo é difícil, mas depois Com é bom certeza. demais. Tá, se o bebê começou a crescer um pouquinho, quando é que eu posso passear? Passear. Agora, período de férias, então a mamãe e o Pois papai estão é. em casa. Posso, não posso, com quantos meses? E aí? Não achei justo, tá? Porque essa aí entrou como polêmica também. Oh, meu Deus. Tá? 2-1, tá? Se prepara que a sua ainda não acabou. Vamos lá, passeio. Eu vou dar uma referência bibliográfica agora. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, evitar saídas até o final do 2º mês de vida, tá? Por conta de N fatores, doenças, vacina. Mas quando a gente fala em passear, o que é um passeio? Depende. Se for um passeio para um shopping, para um supermercado, para uma festa, não é adequado, não é recomendado a gente ir nos primeiros meses. Porque são ambientes fechados, com muita gente, podendo ter ali alguém doente, alguém resfriado. Não é adequado. Agora, quando a gente fala num passeio, vou dar uma volta no quarteirão, vou dar uma volta no parque, vou numa pracinha. Eu falo, às vezes isso é necessário para a saúde mental da mãe. Você ficar enclausurada, você ficar dentro de casa por 3 meses. Então, às vezes, a mãe ela precisa desse passeio.
Então, quando é um passeio ao céu aberto, sem gente, sem aglomerações, a gente pondera ali e dá pra dar aquela saidinha, aquela escapadinha. Protegendo do sol, dos horários, dos mosquitos. Eu brinco que, mesmo tendo mosquito ou não tenha, bota o mosquiteiro, porque afasta as titias curiosas também, entendeu? Aproveita o gancho e fala da visita. Quando Meu Deus, que olha lá. a visita A Larissa tem tá que querendo ter- hoje assuntos polêmicos pra dar. Tá bom, tudo bem, gente. Quando que a visita tem que se mancar e saber o momento certo de ir visitar. Então vamos lá. Eu respondo com uma pergunta. Ai, meu Tá vendo? O que é visita pra você? Então, dos amigos, né? Porque pai, mãe, vó, Porque pai, eu né? brinco, eu Os amigos. rebato essa pergunta pro paciente, né, para aquela mãe me responder, porque eu brinco que visita é quem vai te dar trabalho. Sim. Rede de apoio é quem vai tirar o seu trabalho. Perfeito. Então, se for aquela mesmo que seja aquela amiga, mas é aquela amiga que vai lavar sua louça, que vai fazer um café pra você e não você fazer um café pra ela, que é aquela necessidade que você tem emocional de conversar. Então eu falo que ela não é visita, ela é uma rede de apoio. Então a rede de apoio ela é bem-vinda, tá? Entendi. Ela é bem-vinda. É claro, né? A pessoa tem que ter um pouquinho que a gente fala de bom senso, né? Você tá gripado, você tá doente, espera, vai depois, o bebê vai estar ali. Né, você pode ter certeza que a mamãe vai te mandar fotinhas dele. Mas assim, você tá bem, você é uma rede de apoio, vá, você vai ser bem-vindo. Agora as visitas não, vale mesmo pros passeios. Eu acho muito isso. Eu falo isso muito no consultório, que a gente tem que aprender. O pré-natal psicológico ele serve pra gente aprender a dizer não. Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro que o primeiro curso de gestante que a gente teve, assim, nosso, né? Uma ginecologista que estava com a gente, ela falou exatamente esse exemplo que eu vou dar. Aquela visita que vem com o pão, o café, a vassoura e o espanador, ela é muito bem-vinda. Aquela outra que só vem para ver o bebê e querer o café, essa você deixa que o pai atenda, porque a mãe e o bebê estão descansando. É isso aí. Nem que você não esteja, você vai pro quarto. Exatamente. Mas realmente. Parece egoísmo, mas não é. É um Não. cuidado com a família. Claro. Né? Eu acho que isso é Sim. importante. Lá, bebê já tem os primeiros dentinhos, né? Como que a gente faz essa primeira higienização? Qual é a pasta que a gente compra? Eu sei, Larissa, você faz uma pasta para cada paciente. Tudo bem que a aumento da Bela não veio. Tô muito chateada. Fez, mas não veio pra mim ainda até agora. Vai né? chegar, vai chegar. Meu sonho é receber um kit da Larissa. Ou ir no consultório dela e dizer assim, abre a gaveta e pega Escolhe quantas qual. você quiser. Sabe, igual criança, qual. assim, sabe? Mas lá, brincadeiras à parte. Sim. Quando é e qual é a pasta que a mamãe vai lá no supermercado e compra, porque aquela ali é pra criança, é ideal pra ela, a escovinha ideal. Igual a Tássia, eu não vou falar marca, porque a marca não vai importar. O que importa é a concentração de flúor. Tem que ter no mínimo 1000 ppm de flúor. Então pode ser qualquer uma. A mais cara, a mais barata. Aí tem pai que fala assim, mas de adulto não pode. Pode. Porque o sabor também não importa. Se é de menta, se é de morango, tendo a concentração suficiente de flúor que vai prevenir a cárie. Agora, tem porém, é a quantidade, né? A diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Né? Então, é um grãozinho de arroz com o bebê com o estômago cheio. Tem esse detalhe, que todo mundo fica, um grãozinho de arroz, um grãozinho de arroz. Mas a criança, ela tem que estar com o estômago cheio. Porque essa concentração de 1000 ppm é para ser tópica, para passar o dente. Mas para ela virar sistêmica e engolir, é daqui para ali. Né? Então, se engolir um grãozinho de arroz, que é uma dosagem segura, e o estômago estiver vazio, ela já não é segura mais. Porque bateu lá, a absorção Eu tenho total. certeza que muita gente ouviu isso e lembrou de quando almoçava, pegava, não vou falar a marca, mas aquela coloridinha, botava no dedo e lambia. Lembrei, foi isso que eu pensei? Eu acho que eu não fazia, mas eu lembrei disso. Exatamente. Tenho Imagina certeza isso. que um monte de gente aí ficou, meu Deus, fiz muita coisa errada. Pois é. E aí o excesso de flúor causa fluorose. E no momento que a criança está em formação ainda dos dentes. Aí vem com aquelas manchas brancas, marronzadas, entendeu? Então, pasta com no mínimo 1000 ppm de flúor, na quantidade de 1 grão de arroz, com o estômago cheio, tá? E escovar. Mas chora. Não acontece isso? Mas o bebê chora, vai traumatizar. Aí eu falo, mas mãe, vai trocar a fraldinha, ele chora, lavar o bumbum, né? Chora. Eu falei, então você deixa ele sujo? Não, eu troco. E por que não vai escovar o dente? Exatamente. Então, mesmo com a criança chorando,
né, com carinho, com paciência, mas tem que fazer uma contenção protetora e fazer a escovação, porque depende a escovação, né, ela é essencial para a saúde bucal do bebê. Perfeito. Meninas, eu vou indo pro final, sim, mas eu queria fazer ainda umas 2 perguntas para cada uma, tá bom? Tassi, a gente tá numa cidade, considerada uma cidade quente, né? Assim, Linhares é uma cidade, apesar de a gente ter muitas lagoas, muito tudo, mas é. A vestimenta desse bebê, eu agasalho, mesmo no calor, eu deixo sem, eu deixo no ar-condicionado, eu não deixo. Você pode dar uma dica para essa mãe? Porque ainda mais a gente tá num baita verão. Então, tudo bem que agora tá uma tal de temporal, vocês devem estar escutando uns trovãozinhos que a gente tá gravando aqui e o negócio tá indo, a chuvinha boa e os trovãozinhos, mas assim, essa não é a nossa realidade. Janeiro começou atípico, né? Um temporal por dia, mas assim, essa não é a realidade da nossa cidade. Então, o que vestir adequadamente a nossa criança para ela ficar confortável e não dar um monte de brotoejinhas, né? Todo mundo quer um bebê lindo e estiloso, né? Então, eu falo que primeira coisa, você vai comprar ou você ganha aquela saída de maternidade. Tricô. Nossa, negócio quente. Eu falo, opa, que mês vai nascer? Janeiro. Como assim? Ah, não, mas é só para sair do hospital para casa. Ótimo, vai sair lindo, porém não confortável. O bebê não sente tanto frio assim, gente. Ele não sente. Eu brinco que, geralmente, uma dica prática, uma camada de roupa mais do que a nossa. Ar-condicionado? Claro que pode, gente. Tá calor, imagina. Não pode ar-condicionado. Até mesmo porque o hospital é como? Ar-condicionado. Então, sim, pode ar-condicionado. Eu sempre brinco que... eu sempre falo que o bebê, para ele estar bem vestido, a gente tem que avaliar alguns fatores. Primeiro, a temperatura do lugar, do ambiente, da cidade que você vive ou a qual você vai. O tipo de tecido, gente, sempre o melhor é o algodão, claro, mas é óbvio, às vezes aquela criancinha maior, não, vou botar uma sainha de tule, vou botar uma coisinha mais estilosinha. Isso se o tempo que você for usar for curto, ok, se não, não. Conforto, primeiro lugar é conforto. Criança bonita, bem vestida, é criança confortável. Criança confortável. Perfeito. Lá, penúltima pergunta. Qual é a regularidade que a gente deve ir no odontopediatra? Varia de criança para criança. Eu não gosto de falar o nome risco, né? Risco de cárie, não. Mas assim, varia muito. Então, o que acontece? Quando a gente faz um retorno preventivo, o que a gente faz? Avalia crescimento ósseo, avalia toda a cavidade bucal e faz uma profilaxia. Essa profilaxia é para prevenir cárie? Não. Todo mundo fala, eu fui lá, apliquei flúor para prevenir cárie. Não é para prevenir cárie. É pra gente limpar o dente e ver ele limpo e seco se tem início de cárie. Então, basicamente, a limpeza que a gente faz, o que o profissional faz, é para ver se tudo que a mãe fez até agora tá indo bem. Então, se a gente fez a profilaxia, secou, dente limpo e seco, tá todo lisinho, brilhoso, tudo certinho, beleza. Se tiver pontos esbranquiçados, poroso, é início de cárie, de calcificação. Então, criança que tem mais possibilidade de ter isso, a gente diminui o período. Criança que não tem, uma vez por ano, a cada 6 meses, você entendeu? Então, tirar é até bom isso para falar, porque fazer limpeza e aplicar flúor não previne a cárie, né? Que ela saiu de lá, comeu, sujou, acabou. Mas a gente precisa fazer para ver se tudo que foi feito até agora pela mãe é uma coisa engraçada. Quando é a mãe que tá cuidando, tá tudo beleza, daqui 6 meses, voltou a trabalhar. Aí vem a criança, opa, mancha branca, mas nunca teve, o que aconteceu? É com a vovó. Aí eu falo, então chama a vovó aqui que nós vamos ter uma conversa séria. Você entendeu? Então, e é por isso que a gente faz essas prevenções de acordo com cada paciente, né? Personalizado. Perfeito. Mesma pergunta para você, tá? Essa nossa penúltima pergunta, né? Qual é a frequência que a gente vai ao pediatra? Após o nascimento, eu sempre peço um retorno depois de 1 semana. Sempre. Se você for me perguntar se isso é protocolo, se isso tá escrito ali, não tá. Por quê? Porque eu acho que nesses primeiros 7 dias, depois das orientações iniciais que você deu, é onde você vê se a família entendeu, principalmente a questão da alimentação, da nutrição, dos cuidados gerais. Então, assim, e onde surgem muitas dúvidas. Às vezes o paciente ficou ali só 5, né? Eu peço para voltar com 5, primeira consulta com 5 dias.
teve alta com 2, ficou só 3 dias em casa, ele nem lembra, não tem nem dúvida ainda. Então eu sempre peço para voltar uma semana depois daquela primeirinha consulta, então ali em torno de 15 dias de vida mais ou menos. Depois com 1 mês e depois consultas mensais até 6 meses. Após os 6 meses, eu consigo avaliar se esse paciente pode vir a cada 2 meses, bimensal. Isso também é a mesma coisa. Por que avaliar, Tassi? Porque não é receita de bolo. Às vezes tem aquele paciente que você vê, opa, essa mãe precisa de uma orientação a mais, esse bebê tem essa questão a mais, inúmeros motivos. E aí, se não, mensal até 1 ano. Depois de 1 ano, a gente consegue passar para mais ou menos trimensal. 4 consultas por ano, 2 a 3 anos, 3 consultas por ano a cada 4 meses, 3 a 5 anos, 6 em 6 meses, depois de 5 anos dá para ser anual, né? Considerar só se esse paciente precisa por conta de alguma intercorrência, porque eu sempre falo, teve intercorrência? Melhor coisa, vai pro pediatra, não vai pra emergência. Porque o pediatra é quem te conhece, é quem sabe todo o seu histórico, né? Às vezes a emergência, eu falo que o foco da emergência é resolver o problema. Sim. Talvez não da melhor maneira, da maneira mais que a mãe espera, mas é resolver o problema. E o pediatra não, às vezes ele acompanha, volta daqui 2 dias, vem. Então, claro, às vezes não é possível, né? A emergência tá ali para isso. Então, é isso. Sim. Tirando as intercorrências, mais ou menos esse protocolo aí de consultas. Meninas, eu acho que a gente teria papo aqui para mais umas 3 horas, né? Mas a gente quer que quem esteja em casa consiga assistir todo o podcast e fique assim com aquele gostinho demais. Então, eu queria encerrar o nosso podcast, antes de fazer, obviamente, as considerações finais, exatamente com essa, assim, uma dica, né? A gente tem aqui um odonto, a gente tem uma pediatra, a gente tem uma psicóloga que cuida das mães e dos bebês nesse primeiro momento. Então, eu vou começar pela psicologia, né? Eu sempre falo que os primeiros dias de vida do bebê é um momento de adaptação. Parece, né, que nada vai voltar ao normal, que o mundo acabou. Muitas vezes essa é a palavra, parece até radical falar isso muitas vezes, né? Mas é essa sensação que muitas vezes as mães têm, a família tem, né? E muitas vezes aquela sensação assim, eu escuto muito isso, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? E não é com isso que eu deixei de gostar do meu filho, não é que eu não queria ser mãe, mas é porque é uma fase de adaptação, né? Tudo é novo, tudo é desafiador. Muitas vezes, por mais que a gravidez tenha sido difícil, mas eu conseguia dormir, né? Agora eu tô privada de sono porque tem a questão que às vezes o bebê não dorme tanto quanto a Tassi disse que dormiria, em N situações. Então eu sempre falo que esse é o momento da gente ter uma questão de olhar para você com afeto, com empatia, com cuidado. É preciso cuidar da mãe para que ela possa cuidar do bebê. Então, se a minha dica para a mãe é essa, não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, você não vai ser menos mãe por causa disso, né? Deixe-se ser cuidada, porque ao deixar ser cuidada, você vai estar fazendo bem para você, para sua família e para o bebê. Eu acho que a minha dica seria isso, é preciso cuidar da mãe para que ela possa cuidar do bebê. Com certeza. Você lá, que dica? Qual é a dica do odonto pediatra? Tantas dicas, né? Mas acho que a principal escova o dente mesmo chorando. Porque é o que acontece na demanda. Chora a mãe por cansaço, né? Ou por medo do vizinho escutar que tá chorando, ou porque o pai não quer que chore, enfim. Aí ela só nega isso, ela deixa de escovar. Então a minha dica é escova o dente mesmo chorando. Perfeito. E você, Tassi, para fechar o nosso programa de hoje? A minha dica como pediatra é: tenha um pediatra para chamar de seu. Para você poder tirar as dúvidas, para você poder contar. Eu falo que tem uma paciente em específico minha que ela fala bem assim, eu venho aqui para uma sessão de terapia. Sim. Porque às vezes eu não falei nada do bebê, mas eu falei da casa, eu falei da mãe, eu falei do pai. E aquilo ali é do bebê, né? O ambiente da casa interfere em absolutamente tudo pro bebê. Então, tem alguém que você possa confiar, tem alguém que você possa contar, tirar dúvida, pedir, né, informação, tá? Se me socorre. Então, assim, acho que a dica é essa. Tem um pediatra, um odontopediatra para chamar de seu. Perfeito, meninas. Acho que foi muito leve, né? Passou tão rápido.
queria agradecer. Eu não vou ficar aqui agradecendo, porque eu acho que a gente é uma equipe, né? Então, assim, a gente tá juntas, ninguém veio aqui como convidada, né? O podcast do Movimento Maternar é do Movimento Maternar, então é nosso. Sim. Eu só faço o papel de âncora, né? Aquela que faz as perguntas, como idealizadora do Movimento Maternar, mas a gente é uma equipe. Então, assim, obrigada por vocês terem saído do consultório de vocês, pleno janeiro, vim aqui bater esse papo. Eu tenho certeza que as mães, os pais, as famílias que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento, certamente conseguiram tirar lindas lições daqui hoje. Então, Tassi, obrigada, viu? Muito obrigada. Viu? Vamos juntos seguir nessa nossa caminhada dos nossos podcasts, levando sempre uma cultura de bem-estar materno. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!